Olá, nós estamos hoje com a professora Maria Aparecida das Neves, que é a professora titular das disciplinas de Aromaterapia e Florais de Bach, do curso de especialização em Naturopatia da Universidade Paulista. Bom, agora nós vamos falar sobre florais, especificamente floral do Dr. Eduardo Bach, né? Florais de Bach, que é o que você trabalha há bastante tempo. Aparecida, fala um pouco pra gente sobre o que é. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é o floral e como que ele age no nosso corpo. Os florais de Bach é um sistema que foi criado pelo médico inglês Dr. Eduardo Bach com a finalidade de tratar do indivíduo. Para o Dr. Eduardo Bach, mais importante do que tratar do estado físico do corpo era tratar do estado emocional. Então, as essências florais, elas são 38 flores criadas por ele, por Dr. Eduardo Bach, cada um para uma emoção específica. Então, nós temos 38 emoções diferentes. Então, porém, quando nós combinamos essas 38 flores entre si, por exemplo, utilizando num frasco de tratamento até 6 essências, nós podemos atender mais de 3 milhões de estados de ânimo. Uau! Então, dá quase 4 milhões, dá 3, foi feita uma conta, 3 milhões e 930 mil, alguma coisa Ou assim. seja, muito difícil que algum estado de ânimo não esteja contemplado dentro dessas combinações. Isso, exatamente. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: os florais, eles estão aí em benefício da humanidade e podem atender qualquer estado de ânimo. O que precisa é que esse terapeuta tenha uma escuta, né? Que eu sempre uso esse movimento, é uma escuta com o coração, porque na verdade ele precisa entender o sofrimento, né? Porque os florais, eles vão aplacar o sofrimento da alma. Então, eles são catalisadores de energia, digamos assim, né? Então, eles não tratam doença, eles tratam a pessoa. E isso, às vezes, gera um pouquinho de confusão na cabeça do aluno. Como entender isso? Acho que na cabeça do aluno as pessoas procuram os florais. Eu acho que essa ansiedade ela é muito natural. Sempre as pessoas querem saber qual é o floral bom para o sintoma, né? Mas o que o Dr. Eduardo Bach nos traz é justamente o que nos interessa é o indivíduo e o sofrimento que ele carrega. De novo, ele é uma prática que agrega a todas as outras terapias complementares, porque ele trata justamente do lado emocional. E o Dr. Bach tinha uma frase que dizia, né, que quando a gente trata da emoção em conflito, a doença se dissolve. Então, por isso que é muito importante que a gente consiga, num atendimento terapêutico, perceber, né, qual é a emoção que está ali em conflito nessa pessoa, porque assim nós podemos identificar o floral correto. Certo. Então, isso acho que é alguns pontos importantes para a gente reforçar. Primeiro, como complementaridade, né, de tratamentos. Então, os florais eles não se propõem a curar nenhuma doença específica isoladamente, né? Há alguma contraindicação? Por exemplo, o paciente está fazendo algum tratamento convencional e o uso do floral, ele precisa suspender? Como que é isso? Não, o floral ele não tem nenhuma contraindicação. A gente pode dar tanto para a criança como para o idoso. Certo. Né? Não há contraindicação. Nós temos o foco realmente no cliente e o mais importante, mesmo quando ele está trabalhando emoções profundas, é que ele esteja se sentindo bem. Então, se ele está bem, a gente segue com o tratamento dele. Se ele, por alguma razão, entende que o sofrimento está demais, a gente vai trabalhar com ele e às vezes a gente pode substituir ou trocar, né? Ajudar a dar o suporte. O Floral Rescue Remedy, por exemplo, é uma essência que a gente utiliza muito como suporte. Muitas vezes a gente acaba associando. Ou seja, ao longo da terapia ele vai entrando em pontos, né, que são mais conflituosos, que são mais delicados, e aí o terapeuta precisa ter essa inteligência de saber em que momento mais adequado para trabalhar aquele desequilíbrio, né? E você pode voltar um pouco, você pode, digamos assim, trabalhar outros aspectos ali mais, digamos, superficiais, e o Rescue tem um pouco dessa... É isso? O Rescue Remedy ele é um composto de 5 flores que tem como função principal tratar do estresse e da ansiedade. Tá.
né? E muitas vezes, quando nós estamos trabalhando algumas questões e a pessoa se sente muito mexida, muito mobilizada, nós podemos utilizar o Rescue como um suporte para esse caminhar. Mas quem está seguindo, né, o processo de tratamento, na verdade, essa questão dessa participação do paciente é fundamental, porque ele é quem vai conduzir o tratamento dele da maneira como ele entende que... Ou seja, através do feedback do cliente, né, do interagente, é que o terapeuta vai poder se direcionar. Isso, exatamente. E muitas vezes, como a palavra practitioner, né, ela significa que você, na verdade, é muito mais do que alguém que faz uma indicação floral, né? Você realmente está ali conscientizando essa pessoa. Você como está educador. Como educador, exatamente é isso que a palavra quer dizer. Nós somos educador das essências florais. Perfeito. E que contempla, né, perfeitamente a ideia da naturopatia, né? O naturopata, ele é, antes de mais nada, também um educador. E, obviamente, que ele precisa primeiro cuidar de si, né? E, né, então essa é a questão do autoconhecimento que os florais vai trazer também para o terapeuta. Acho que uma das coisas mais extraordinárias que a gente observa é a própria transformação, né, desse indivíduo que vai começar a estudar as essências florais ao longo desse processo, porque ele vai experimentando, ele vai, né, sentindo nele próprio essa transformação. Tem um livrinho, né, que a gente chama de livro base de quem está estudando, que ele se chama-se Os Remédios Florais de Bach, incluindo Cura-te a Ti Mesmo. Que essa é a proposta, né, para que Cura-te a Ti Mesmo. Exato, para que eu tenha a pretensão de ajudar o outro no seu processo, eu tenho que fazer o meu processo pessoal. Certo. Então, além de ser um educador, eu sou aquele que tenho também, né, um cuidado comigo mesmo, para que então eu possa ajudar o outro no seu processo de autoconhecimento. E os florais, eles promovem muito mais do que uma autoajuda, né? Eles promovem o autoconhecimento, porque para que a gente possa encontrar qual é o floral que vai ajudar, a gente precisa ter um olhar interno, né? Eu tenho que olhar o que está em conflito em mim. E a partir daí, então a essência floral vai ajudar a resolver esse conflito e a trabalhar a potencialidade, né? O Dr. Eduardo Bach fala muito sobre essa questão da potencialidade, né? Isso. O princípio básico das essências florais de Bach é o princípio da transformação. Então a pessoa sempre vem em busca de uma ajuda, ou porque ela está tendo dificuldade de se relacionar com os colegas, ou porque ela está se sentindo muito insegura. Então, o que o floral vai trazer é da virtude que está faltando para essa pessoa. Então, se eu tenho medo, eu preciso de coragem. Então, o floral, justamente, isso é inerente a todo ser humano. O que o floral vai fazer, na verdade, é trazer isso, né? De frente, a pessoa vai tomando consciência, então ela vai transformando os aspectos negativos em qualidades positivas. Por isso é o princípio da transformação. Olha que extraordinário, né? Como que o Dr. Eduardo Bach chegou a essas flores? Como que é esse processo, né? Isso é uma curiosidade também. O Dr. Eduardo Bach, ele foi, eu diria que foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, porque ainda hoje, né, é inovadora esse sistema. Ele viveu em que época? As essências florais de Bach, elas foram, as primeiras foram potencializadas por ele em 1928. Então ele é um sistema que a gente tem uma data que a gente coloca como sendo de 1930. Né? Ou seja, quase um século aí já. Exato, exatamente. E quando a gente fala, né, de sustentabilidade de um sistema, é só a gente ver essa linha do tempo, né? Desde quando isso foi criado até hoje, se isso se mantém, é porque realmente ela tem resultados, ela tem respostas positivas. Tem sustentação. Ela se autossustenta, de fato. Perfeito. E como que é esse processo? Como que ele, então,
Então, Chega às o Dr. Bach, ele se tornou médico em 1912 e na sequência ele já se formou em saúde pública, bacteriologista, imunologista, ele se tornou chefe do hospital universitário e ele era uma pessoa que realmente tinha uma inquietação interna, eu acho, né? Ele tinha uma missão, ele tinha uma busca e ele vai, digamos assim, crescendo na sua profissão enquanto médico, mas sempre querendo mais. Até que em um determinado momento, ele é convidado para trabalhar no hospital homeopático. E quando ele chega ali, ele percebe que Hahnemann, né, tinha um caminhar muito próximo dele. Nós estamos falando de uma época onde não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, o que está acontecendo? Globalização. Isso, essa globalização. Então, ele descobre que ele também entendia que a gente precisava olhar o indivíduo como um todo, né? E ele fica entusiasmado e percebe que ele estava no caminho mesmo, né? Num determinado momento, ele se mostra muito insatisfeito com a medicina convencional, né, onde tratava do fígado da Dona Maria. Tá, peraí. Então, o Dr. Eduardo Bach, lá no início do século XX, já estava inconformado com a maneira que a medicina enxergava as coisas. Ou seja, de tratar a doença, de não tratar o doente. E ele enxerga no Dr. Hahnemann, né, justamente esse indivíduo que já tinha esse outro olhar. Né? Só parei para destacar isso porque eu acho que esse é um ponto central. Hoje, né, quase 100 anos depois, a gente está no mesmo movimento ainda. Né? Quantos e quantos médicos estão insatisfeitos com aquilo que conseguem oferecer para os seus pacientes? E o contrário, né? Quantos e quantos pacientes estão também insatisfeitos com aquilo que recebem da medicina convencional? Né? Então a gente chega em um ponto muito, muito importante. Então, Bach, ele teve essa inquietação e ele teve esse insight porque ele trabalhava na empresa de fundição do pai logo que ele terminou o colégio e ali ele via, era uma época difícil, né, de recessão, então ele via que os funcionários adoeciam e eles ficavam em casa, mas não o tempo suficiente para estar devidamente recuperado. Eles voltavam antes, mais por medo, digamos assim, de perder o emprego do que estar em condições plenas. Em condições plenas, exatamente. E baseado nessa vivência, ele cria um pouquinho mais para frente a teoria da índole, né? Porque o Dr. Bach era um grande observador do ser humano, né? Ele gostava muito de estar entre as plantas, os animais e as pessoas. Vou te interromper mais uma vez, né? Que é a questão, trazendo para nós na naturopatia esse aprendizado, né, com o Dr. Bach, que acho que é algo fundamental ao naturopata, na verdade para qualquer curador, né, para qualquer pessoa que se dispõe a cuidar dos outros, né, que é a observação, né? Observação do outro, essa escuta que você muito bem traz aí simbolicamente para a gente, né? Do ouvido, mas com o coração, escuta de fato, né? E quando a gente, de novo, olha para a medicina convencional, talvez falte um pouco disso, ou bastante disso. Né? Eu acho que a medicina convencional, ela se desenvolveu muito, né? Nós tivemos ali benefícios, nós tivemos saltos largos, né? Perfeito. E que realmente transplante. Quem diria, né? Exatamente. E não tem como a gente abdicar de uma dádiva dessa, né? E isso é importante também a gente destacar. Os nomes possíveis da naturopatia também são integrativos e complementares, né? Então, integrar ferramentas, integrar conhecimentos, né? Ou complementar ferramentas e conhecimentos. Em nenhum momento nós, como da naturopatia, vamos falar contra a medicina, né? Naquilo que ela tem de melhor, né? E muitas coisas extraordinárias, né? Muitas conquistas. Mas nós estamos falando justamente de um outro trabalho, né, que pode ser feito em conjunto, que pode complementar, que é justamente esse olhar, né, que a gente estava comentando agora há pouco, que
Exatamente. Com essa evolução galopante, eles acabaram ficando muito especificistas, né? Uhum. E isso acabou talvez distanciando um pouco. Perder a referência do todo. Né? Isso. Então eu acredito que é esse movimento que nós estamos hoje. Tanto os médicos estão se voltando para isso, porque eu tenho colegas que realmente fazem um trabalho magnífico com relação a isso. Perfeito. E tem todo o movimento, né, da medicina integrativa, da slow medicine, né? Tem um monte de movimento de médicos muito sérios, de médicos que estão realmente fazendo um trabalho extraordinário, já com essa nova filosofia, já com esse novo pensamento. Então, quando a gente fala medicina, a gente obviamente está generalizando e cometendo alguns equívocos, né? Porque, felizmente, tem um movimento muito sério voltado para essa questão de olhar o indivíduo como um todo. E é isso que o Bach, na verdade, acabou desenvolvendo, né? Ele acabou, por esse processo de observação, ele acabou observando as pessoas. Eu gosto muito de citar uma determinada festa que o Bach foi, onde ele observava as pessoas num salão. Uau. E aí ele já tinha, né, um conceito dessa teoria que as pessoas podiam ser divididas em grupos, né, característicos de personalidade. E ali ele, observando as pessoas, ele via que a pessoa que não tinha contato uma com a outra, que não se conhecia, mas estava do outro lado do salão, ela se movimentava e gesticulava de uma forma tão similar à outra que poderiam fazer parte da mesma família, poderiam ser irmãos. E aí ele se faz uma pergunta. As pessoas podem ser colocadas em grupos, então. E as pessoas que são do mesmo grupo, elas vão adoecer sempre do mesmo mal? E aí ele fica com essa questão por um tempinho, né? E depois ele traz essa reflexão e ele entende que as pessoas que fazem parte do mesmo grupo característicos de personalidade, ele dividiu em 7 grupos. Eles não vão adoecer do mesmo mal, mas eles vão reagir sempre da mesma maneira. Isso foi bárbaro. Perfeito, né? E aí traz pra gente essa importância, não tanto da doença que está se manifestando ali, né? Adiante, à frente, né? Como a ponta do iceberg, mas o que está por trás disso, né? Exatamente. Então, e aí é que para o Dr. Bach tá a chave, né, do meu cura-te. Porque se eu consigo, né, perceber qual é a emoção em conflito, eu tenho o floral que vai transformar essa emoção em qualidade. Uau! E aí, a partir dessa observação, ele vai para a natureza. Então, sim, isso mesmo. A partir desse, quando ele fixa, né, isso que em alguns livros é chamado de teoria da índole, ele vai para campo. E quando ele, em 1928, ele vai para Gales e ele retorna com 3 primeiros florais. E começa, né, a utilizar essas 3 flores para os clientes que ele tinha no consultório. E fica muito feliz com o resultado, ao ponto de, em 1930, ele realmente fecha, ele tinha um laboratório, né, de pesquisa em homeopatia, né? particular, também em homeopatia, porque o Bach, ele criou os 7 nosódios intestinais conhecidos até hoje, né, como os nosódios de Bach. Então ele tinha esse laboratório, ele tinha o consultório dele, que já era um consultório considerado renomado, e ele vai para Gales em busca dessas... Largou tudo e foi. E vai, porque ele acreditava piamente que os remédios que ele buscava estavam na natureza. E por conta disso, né, desse trabalho dele de observação, ele teve mais um título, que era o de herbalista, né? Era o título que ele mais se orgulhava. E hoje nós temos aí o jardim do Dr. Eduardo Bach, né, fazendo, digamos assim, dando conta de um papel importante dentro das práticas integrativas, né? Maravilha. E aí, então, ele começa a se desenvolver até chegar nessas 38 flores. E a primeira etapa de descoberta do Dr. Eduardo Bach, ele chegou a 19 essências florais. E dentro dessas 19 essências florais, tinham já 3 remédios, né? A gente fala remédios, mas acho que cabe aqui um parênteses, tá?
por conta da literatura, mas aqui no Brasil não se usa, não se deve falar remédio, porque nós não somos médicos para usar. E a proposta é outra, né? Isso, então, e a proposta é outra. Então, esse nome gera confusão. Isso, eu estou falando em remédios porque é da literatura que a gente está falando daquele tempo. Sim. Mas, na verdade, a gente fala que é o sistema BA. Certo. Isso é muito importante para que isso reforçar. O sistema BA engloba a filosofia desse sistema e as 39 essências, sendo que são 38 flores individuais e um composto. Então, nessa primeira etapa das 19 essências florais, ele criou já esse composto, né, que eram somente com 3 essências. Certo. E aí ele dá aquela paradinha porque ele acreditava que o sistema estava completo. E quando ele começa a fazer uso, ele percebe que algumas emoções tinham ficado de fora. Então aí ele retoma. Então você vê, de 1928 a 1934, ele encontra os primeiros 19 e acreditava que ali ele tinha o sistema dele dado por encerrado. E quando ele começa a usar, ele percebe que algumas emoções ficaram de fora. E aí, depois dessa pausa, então ele retoma em 1935 e em 6 meses ele descobre os outros 19. Por que isso, você deve estar se perguntando? Uau. Porque, na verdade, ele já estava com a sensibilidade muito aguçada. Então, tudo ficou mais fácil para ele. O Dr. Bach, só de tocar aquela flor, ele já conseguia, né, ter a sensibilidade de sentir que aquela flor poderia ter ressonância com o sentimento que ele estava procurando. Maravilha. Então, de certa forma, a flor ela traz uma ressonância com aquilo que nós temos internamente. Exatamente. E é isso que é captado, né, de uma maneira mais sutil. E daí um grande questionamento, né, porque quando você vai no frasquinho que tem o floral, né, a essência floral, não tem princípio ativo ali, né? Tem algo mais sutil. Então essa é a grande dificuldade de entendimento para quem é mais cético, de, né, dar credibilidade a essa técnica. Perfeitamente, é isso mesmo. Né? Mas nós estamos trabalhando com a visão, né, de algo que é mais sutil, que tem como base a homeopatia, né, e tem outras referências. Exatamente. Né? O caminho, né, é um pouco outro e os resultados estão aí, né? Esse período todo que a gente tem aí. Maravilha. De uso e de funcionalidade das essências florais, cada vez mais as pessoas nos procuram por conta de que elas querem um tratamento mais natural para os seus filhos, para os seus familiares. Porque o tratamento também proposto hoje é um tratamento muito à base de drogas, né, e que acaba para essas condições de sofrimento mais evidentes, né, depressão, déficit de atenção, etc., né, e que acabam, as pessoas ao utilizarem esse medicamento acabam sentindo, né, que traz um certo peso. Né? O que eu vejo de grande benefício das essências florais é que, como elas tratam as emoções, elas tratam uma outra via. Então, nós continuamos precisando dos tratamentos convencionais para tratar do físico. Porém, o floral vai alinhar, né? Vai equilibrar esse indivíduo para que ele, inclusive, responda melhor aos tratamentos que ele precisa se submeter. Maravilha, muito bem. E aí a gente vê, né, a questão dessa sabedoria sendo absorvida, né, pelo Dr. Eduardo Bach a partir da observação das flores. A gente tem no curso a fitoterapia, que trabalha com algo mais denso, digamos assim, dos princípios ativos das plantas, né, em forma de infusões, em forma de chás, decocções, tinturas, né, até mesmo o extrato seco, por exemplo. Nós temos a aromaterapia, que vai pegar o óleo essencial, que é um dos compostos, né, dessa planta. Então esse conjunto, né, desde algo mais sutil, no caso das essências florais, algo mais denso no caso das ervas usadas na fitoterapia, e essa questão dos óleos essenciais, que são mais voláteis. Então a gente vai, como naturopata, aprendendo junto com a natureza, né, e a cada módulo é um vislumbre, né? Então esse é o convite que eu faço a vocês, né, do curso de naturopatia. Venham conhecer esse
mundo, né, das plantas, por exemplo, e essas várias vertentes, fitoterapia, aromaterapia e os florais. Bom, agradeço bastante, Aparecida, pela sua colaboração. É sempre muito bom poder falar dos florais e falar de uma maneira muito clara que a gente consiga compreender. Muito obrigado. Eu que agradeço e convido a todos para vir fazer uma aula experimental lá na faculdade, que eu acho que é realmente muito prazeroso. Ótimo, isso, maravilha. Bem assim. Obrigado e até mais.